Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Mas você tem aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo, que estão ali, mercenários, querendo ganhar mais dinheiro, que já falaram o contrário daquilo que estão falando e agora viram uma oportunidade de ganhar uma grana. E você tem a contratação pelo empresário disposto a puxar o saco do governo daquele ativista mais rasteiro, influenciador de rede social que ganha um microfone para ficar falando aquelas abobrinhas lá, e aí ele começa a gostar de ganhar dinheiro também, sente que ele encontrou um lugar. Geralmente tem muita gente ressentida por não ter tido o espaço que julgava merecer na grande imprensa e usa o ataque a toda a imprensa dessa maneira genérica e tal, quando muitas vezes para atacar o adversário usa a informação que foi apurada e divulgada pela própria imprensa que ele está atacando. Então você tem todos esses tipos aí, e eu às vezes ironizo esse pessoal. Mas assim, é para descrever e combater esse sistema, né? Essas tretinhas pessoais, isso não me interessa. Eles ficam falando meu nome, ficam me atacando e tal. E é muito engraçado, né? Porque tem gente que fica falando todo dia de mim, assim como de outros e tal, e acusando que você não tem relevância, né? Se eu não tivesse relevância, eu estava falando. Por que você está falando, né? Porque eu não fico falando deles justamente porque eu acho que eles são absolutamente desinteressantes, assim, nominalmente. Para mim é claque de grupo político. Uhum. Como eu sou um analista, eu preciso sempre descrever o esquema de poder. E o esquema de poder abrange a TV Chapa Branca, a Rádio Chapa Branca, os veículos nas redes sociais, os militantes de gabinete, né? Eu fiz uma reportagem, eles me atacam hoje por isso, a justiça mostrou que estava tudo certo, os blogueiros de crachá. Então, além de mostrar conversas entre eles, que depois até foram comprovadas pela realidade, porque já tinha ali uma divisão dos reacionários bolsonaristas de internet em relação a Sérgio Moro, por exemplo, a Paulo Guedes e tal, e tinha outra parte sobre aquela militância virtual que atua lá para atacar jornalista independente como eu, para atacar adversário político e tal, mas que está sendo remunerada no gabinete. Então você tem no Esse bolsonarismo, é o gabinete além... do ódio, que a galera fala, se diz, não? O gabinete do ódio foi uma expressão que um jornal deu antes dessa reportagem até. Eu prefiro descrever realmente, porque vira rota, você fala, gabinete do ódio existe ou não existe? Você fala, não existe e tal, porque é uma expressão simplesmente para descrever. Gabinete do ódio. Aqui você só entra se você odiar muito a vida. O que a pessoa precisa entender é que você tem uma forte militância virtual que deveria estar fazendo um trabalho legislativo e que está lá sendo remunerada com dinheiro público do povo em gabinete, sem dizer na internet que está sendo remunerada e usando aquele tempo para atacar as pessoas, né? E para desinformar. Mas você acha que... Eu concordo que existe essa militância virtual contratada através de cargos de gabinete. Eu não duvido nem um pouco que isso existe. Claro. E existe espontâneo também. Mas, pessoas, exato, isso que eu ia falar. Mas eu acho que um problema da mídia foi julgar... pegar pessoas que são bolsonaristas, tá ligado? Estão na internet e falar que todos esses caras são bot, tá Mas ligado? quem fez isso? É porque eu não... Assim, eu, por exemplo, na minha reportagem, eu cito lá quem recebe quanto, aonde, entendeu? Sim. Então é uma coisa muito específica. Obviamente, você tem as pessoas que são apaixonadas, que cultuam personalidade, ou que são eleitores daquele grupo, que defendem determinadas ideias que eles acreditam que as pessoas representam. Aí você pode analisar caso a caso quem está equivocado, por quê, ou quem não está. Mas não existe essa generalização. A gente tenta fazer cada análise mostrando todas as nuances, todos os elementos. O que acontece é que, para reagir àquilo que você mostrou objetivamente, eles acusam você de falar algo genérico e tal. E muita gente não vai ler a reportagem original. Só vai ler aquela desinformação de uma postagem muito curtinha, porque aquilo agrada, é mais cômodo do que você passar pela auto-humilhação, pelo auto-vexame de reconhecer que você foi enganado. Esse é um ponto muito importante da análise cultural, né? As pessoas têm muita dificuldade em aceitar que elas foram engambeladas. Então, elas vão até o fim. Por mais que todas as provas em contrário estejam sendo dadas, por mais que o sujeito esteja fazendo o oposto do que ele disse que ia fazer e tal, a pessoa fica lá porque ela acreditou, porque ela investiu tempo,
ela investiu uma carga emocional muito grande, ela brigou com gente da família, com os amigos, etc. Ela acreditou que ela estava certa, que o pessoal estava... E às vezes o outro estava errado também, porque estava defendendo um outro bandido e tal. Mas aí ela julgou que ela era superior, porque ela estava defendendo esse grupo, e esse grupo ganhou poder e tal. Aí faz tudo ao contrário. Não, mas isso é melhor, mas isso é melhor do que o outro, pelo menos. Aí começa a mudar um pouquinho, né? Não, mas tem que defender aqui, porque senão o PT volta, né? É a expressão aí dos bolsonaristas nas redes sociais. Aí você começa a fazer um monte de coisa igual ao PT e fala assim, tem que fazer porque senão o PT volta. Tem que se aliar com o mensaleiro, Valdemar da Costa, o PT né? tá voltando porque senão o PT volta. Por causa que o governo não é forte. Se o governo fosse forte e a população tivesse abraçado o governo Bolsonaro, como pelo menos 70% da população, não teria chance de cogitarem o Lula, tá ligado? O fato da sociedade brasileira estar cogitando o Lula já mostra que o governo Bolsonaro foi um fracasso. Exatamente, mano. Tá perfeito. É uma síntese correta. Ele reabilitou o Lula não só por ter atuado junto na frente ampla pela impunidade, o que facilitou o trajeto do Lula, tirou a pressão sobre o STF, por exemplo. Eu escrevi artigo na época do Dias Toffoli falando, não, a articulação foi feita, pautamos no momento certo e tal. Ele estava se gabando de ter deixado para pautar no momento de menor apelo e tal, não sei o que, aí liberaram. Então, para além disso, da frente ampla e tal, ele foi fazendo tudo ao contrário e de uma maneira muito ruim. E aí você tem o caso da pandemia, que agrava a situação, porque envolve vidas humanas. E assim, é a coisa que o sujeito não poderia fazer, né, se ele vem depois do maior esquema de corrupção descoberto no país. O que o sujeito não pode fazer de jeito nenhum, em termos assim eleitorais, para ficar pior na fita, é qualquer tipo de atentado contra a vida humana, no sentido, mesmo que com dolo eventual, mesmo que por omissão, etc., ele não pode incorrer nisso, né? E aí você dá uma bandeira, olha aí, é pior. Porra! Aí o sujeito fala assim, não, pode ter acontecido e tal, né? O sujeito que defende o outro lado, né? Isso e aquilo, mas jamais a vida humana. E aí você dá a alegação, e aí você cria um ressurgimento de uma força que já estava bastante enfraquecida, né? E aí você precisa que surja uma alternativa que mostre como eles são parecidos em determinados pontos e separadamente ruins em outros. Sim. Né? E consegue enxergar essa alternativa? Eu acho que é o Moro para ele. Olha, pode ser qualquer um na terceira via que tenha o diagnóstico correto da realidade. O que eu acho em relação ao discurso que o Sérgio Moro fez na sua cerimônia de filiação ao Podemos, e eu sempre faço a análise do discurso, das ações, a gente vai precisar ver ao longo da campanha. Mas o discurso é o diagnóstico correto. Quer dizer, eu estou falando tudo aquilo que ele falou no meu trabalho a cada dia. Cada etapa dessa que eu falei de sabotagem do combate à corrupção, ela está sintetizada ali naquele discurso, que obviamente é um discurso mais simples para todo mundo compreender, é inicial, a campanha ainda vai desdobrar isso. Mas está correto. Você tem ali pontos em comum entre o lulismo e o bolsonarismo. O que você acha? Tem a questão do populismo, do nós contra eles, os dois recorrem a isso. Você tem a questão dos privilégios, das mamatas, dos políticos, dessa sensação do povo de que não adianta, sabe? A gente, às vezes, tem a sensação de que a luta é inútil, porque eles vão e vencem e conseguem. Eu tenho a sensação que a luta é inútil. Eu também tenho. Pois é, e tudo isso está lá no discurso, ele falou. Então, assim, o que ele falou é a realidade. E aí ele se expandiu no sentido de abordar pautas para além do combate à corrupção, porque era aquilo que estava dentro da trajetória dele. E mesmo nesse ponto, que ele obviamente vai medir em cada quesito o que ele vai fazer ou não, e a gente vai precisar avaliar o que está correto, o que está errado, mas ele apontou ali a necessidade de reformas, tudo isso, que no fundo, é claro que tem alguma coisa diferente ali naquele discurso, mas você tem uma série de causas que estavam presentes ali naqueles atos de comoção nacional de 2018, mas que não tiveram a sua consequência prática. Quer dizer, não foram implementados. Então você tem bandeiras que foram carregadas, que foram defendidas, mas que não foram aplicadas. E é preciso resgatar isso.